Olá, meus queridos alunos, boa tarde para vocês, bom dia ou boa noite. Espero que vocês estejam bem. Então, vamos para a nossa quarta aula, né? Quarta aula da disciplina de técnicas de armazenagem, né? Então, vamos lá, vamos compartilhar nossa tela. Lembrando que esta é a penúltima aula desta disciplina. Amanhã nós fecharemos esta disciplina, beleza? Então vamos se atentar aqui a algumas informações importantes. Pegamos sobre conceitos de armazenagem e agora vamos falar um pouquinho das questões de movimentação, né? Vamos falar um pouquinho de movimentação de armazenagem, deixar me trabalhar para que possamos dar continuidade à nossa disciplina, né? Algumas informações para vocês, né? O material eu estarei enviando dessa disciplina amanhã, tá? Vou mandar todo esse material para que vocês possam estar usufruindo dessas informações, né? E também para a relação da avaliação, beleza? Então, vamos aqui ampliar o nosso material. Vamos falar um pouquinho de movimentação e armazenagem, né? Vamos continuar a falar desse tema. Deixa o meu computador aqui querer trabalhar muito bem. Nós vamos estar passando alguns slides para você entender de uma forma simples e rápida as questões de armazenagem. Vamos abrir aqui. Para que vocês não fiquem com dúvidas. Beleza? Então, deixa o material abrir aqui para a gente poder dar seguimento à nossa disciplina. Lembrando sempre a vocês que é imprescindível que vocês assistam às aulas anteriores, né? Para que o conhecimento adquirido por vocês fique completo. Então, se você for assistir a uma aula pulando, né? Ou seja, não assistiu a aula 2, que assistiu a aula 3, eu recomendo que você assista a aula 2 para assistir a aula 3. Então, vamos falar um pouquinho de movimentação, né? E armazenagem. Vamos pegar uns conceitos aqui. Então é o seguinte, ó. Então nós temos aí, né, os projetos de armazém, os layouts, tá? Então nós estaremos vendo a questão de custos, né, e as características físicas. Nós vimos na aula anterior os tipos e as formas de armazenagem, tá? Temos o dimensionamento, né? Então o dimensionamento fica como a área total, a área coberta, o pátio de manobras, as docas, tá? As docas e a área de estocagem, tá? E o layout, né? Nós teremos o objetivo e as metodologias aplicadas nele. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos analisar custos e características físicas, tá? Então, veja, o investimento necessário, né? Um prédio será de 60% e os equipamentos em torno de 40%, tá? O tamanho ideal de 10 mil a 30 mil metros quadrados, né? Aí, ó, as características físicas, lembrando que isso é um exemplo para que vocês possam entender todo esse funcionamento, tá? Vão ser vãos de 15 a 30 metros, o pé direito de 10 a 12 metros de altura, piso com resistência de 6 toneladas por metro quadrado, as docas serão na forma elevadas, eu terei uma área para expansão, então caso o meu negócio cresça, eu preciso considerar uma área de expansão, preciso ter obrigatoriamente dispositivos de segurança e uma coisa primordial, né? Bom sistema de iluminação natural, isso trará
para mim, para o empresário, o quê? Uma diminuição no seu custo de energia elétrica, tá? Então, quanto mais você puder absorver a luz solar, é muito importante, tá? Então, vamos aqui para os dimensionamentos, né? Valores propostos devem ser validados de acordo com a realidade de cada projeto. Então, veja a área do terreno, né? No mínimo, deve ser o dobro da área prevista para o armazém. Beleza? A área de armazenagem deve ser entre 80% a 90% da área coberta. A área de recebimento ou expedição deve ser de 10% a 20% da área operacional coberta, tá? E temos outras áreas, como escritórios e banheiros, por exemplo, devem estar contemplados em 2% a 4% da área operacional coberta, tá? A área de estacionamento de caminhões, de 10% a 20% da área operacional aberta. O pátio de manobras e vias de circulação interna, de 20% a 30% da área operacional coberta. A portaria deve ficar numa faixa de 20 a 50 metros quadrados. Vias de uma direção, 3,7 metros de largura e de duas direções, 7,3 de largura. A profundidade do pátio de manobras, de 12 a 20 metros, né, dependendo do tipo do veículo que você estará utilizando nesse processo. As docas devem ter uma largura de 3 a 4 metros, considerando uma altura de 1,2 metros maior, né? Coberta das docas, a marquise, né? Eu posso ter um comprimento de 4,5 a 6 metros, altura do solo de 5 metros, considerada no mínimo. Quantidade de docas. Então, vejam, armazém de fluxos intensos, né? O centro de distribuição, tá? Uma doca por 500 metros quadrados de área coberta. O cross-docking, uma doca a cada 150 metros quadrados. E armazém de fluxo uniforme, né? Um armazém de fábrica, por exemplo, uma doca a cada 1.000 metros quadrados, tá? Se nessa área precisar contemplar um refeitório, consideremos 1,2 metro quadrado por pessoa. O vestiário, 1,5 metros quadrados, usuário simultâneo. O escritório, 5 metros quadrados para cada pessoa. E aí uma área para ambulatório, né? Então, veja, de 100 a 300 funcionários, eu posso contemplar 35 metros quadrados. De 301 a 500 funcionários, 600 metros quadrados. Mais de 500 funcionários, 60 metros quadrados, tá? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos, né? O tamanho de armazém, o CD, centro de distribuição, mesquita logística, 34.500 metros quadrados de área total construída, em um terreno de 105.000 metros quadrados, ou seja, o terreno é 3 vezes o tamanho do armazém. O centro de distribuição do Ponto Frio, a loja de eletrodomésticos, tá? Em São Paulo. Eu tenho 35.000 metros quadrados de área total construída, em um terreno de 140.000 metros quadrados. O terreno, 4 vezes o tamanho do armazém. Aí, ó, a quantidade de docas, pegamos alguns exemplos, né? CD, ó, toda vez que a gente mencionar CD, centro de distribuição, tá? O Roda Sul, eu tenho 12.000 metros quadrados de área construída e 23 docas, ou seja, uma doca a cada 522 metros quadrados. O CD Bom Preço no Pernambuco, isso aí é atacadista, né? Varejista. 59.000 metros quadrados de área construída, 101 docas, ou seja, uma doca a cada 584 metros quadrados. O centro de distribuição do Ponto Frio, eu tenho 35.000 metros quadrados de área construída, 80 docas, ou seja,
uma doca a cada 437 metros quadrados. E nós temos outros exemplos, né? Ó, carga geral de Mesquita, importação da Infraero em Guarulhos, exportação da Infraero em Guarulhos, o cross-dock em Jameth. Então vejam as relações de docas e áreas, né? Algumas dicas aí para vocês, né? Então, o piso é um componente mais caro da construção do armazém e deve ser nivelado a laser, devendo ter o mínimo possível de juntas de dilatação, pois o tráfego constante de empilhadeiras com rodízios gera avarias nas suas juntas. Então, vejam, uma parte importante num armazém, por exemplo, é o seu piso, né? Para que não tenhamos problemas futuros com esse tipo de piso, tá? Quando ele fala aqui, ó, juntas de dilatação, para esse tipo de piso, é como se fosse um rejunte, tá? Numa casa convencional, a gente chama isso de junta de dilatação, que é, na verdade, um rejunte, tá? Na prática, construir um armazém de 10 metros de altura custa menos do dobro por metro quadrado do que um de 5 metros de altura, tá? Um bom sistema de iluminação natural, como eu havia falado, né? Aí eu poderei estar utilizando as telhas translúcidas, pode lhe permitir operar mais de 8 horas por dia, sem o uso de energia elétrica, tá? Uma ou mais portarias. Então, lá, vantagem de uma única portaria, centralização, né? Do controle de entradas e saídas do pessoal e de visitantes, bem como dos veículos. Facilidade de controle de pessoas indesejáveis, bem como de roubos de dentro ou de fora, diminuição de efetivo, de porteiros e guardas. Qual é o inconveniente? O inconveniente é o seguinte: pode-se criar um congestionamento ou mesmo um gargalo nas horas de entrada e de saída, confusão entre veículos e pessoas de diversas categorias. De linhas gerais, prevalece o princípio da economia máxima, levando à adoção de uma única portaria. Mais dicas. Coloque a balança da pesagem próxima à portaria para que possa ser operada por um dos porteiros. Isso é uma dica importantíssima. Recomenda-se que a área de estacionamento de veículos esteja localizada de maneira interna ao armazém e relativamente distante das áreas de movimentação e armazenagem desses materiais. Se possível, deve existir uma infraestrutura mínima adequada para quê? Para alimentação, higienização e descanso dos motoristas e dos ajudantes. Isso acontece nas fazendas, né? Muitas pessoas já devem ter reparado que nas fazendas, né, para essas pessoas, os motoristas, os caminhoneiros, né, existe a casa do caminhoneiro. Só que a casa do caminhoneiro fica do portão para fora das fazendas, né? Os caminhões devem entrar na doca de recebimento ou expedição no sentido anti-horário, de modo a permitir que entrem de ré na doca no sentido horário. Isso é planejamento, tá? Há dois tipos básicos de configuração de docas para caminhão, de 90 e de 45 graus. A posição, tá? É o posicionamento. Nivelamento das docas é o acessório mais utilizado em docas de carga e mesmo descarga. Esse dispositivo aumenta a segurança e reduz a possibilidade de acidentes com empilhadeiras. A produtividade de um armazém, ela diminui em cerca de 25% em qualquer armazém que esteja 85% a 90% de lotação. Estruturas para verticalização dos estoques só podem ser utilizadas de 75% a 80% da sua capacidade total. Acima de 100%, o produto é armazenado em corredores e em áreas de espera, aumentando o efeito desastroso sobre a produtividade. Então, a questão aí é não deixar acumular muitas coisas nesse armazém.
Aí, sobre as docas, né, que eu havia comentado, vejam, a posicionamento a 90 graus e o posicionamento a 45 graus. Para docas a 90 graus, nós, o quê? Maior número de docas por metro linear de construção. Maior demanda de área coberta e de manobra. E em relação às docas a 45 graus de posição, menor número de docas por metro linear de construção, menor demanda de área coberta e de manobra, tá? A questão do layout, né? A elaboração do layout de um armazém é semelhante à montagem de um quebra-cabeça. Como um quebra-cabeça, é difícil de completar até que todas as peças tenham sido definidas e reunidas. Definir essas peças é o objetivo do perfil. Bitmark, simplificação, informatização, mecanização das operações de um armazém. Então, vejam, na elaboração de um layout, requer como um input, o input é uma entrada, tá? O input aqui considera-se entrada. O perfil de atividade do armazém, as metas de desempenho, a definição e configuração dos processos de armazém e a configuração de todos os sistemas de movimentação de material e estocagem. Quais são os objetivos de um layout? Assegurar a utilização máxima do espaço. Então, começa certo para terminar certo. Então, quando eu vou contemplar, planejar um armazém, um galpão, o layout é de fundamental importância, tá? Propiciar mais eficiência, movimentação de materiais, propiciar a estocagem mais econômica em relação às despesas de equipamento, espaço e de mão de obra. O layout, ele permite flexibilidade máxima para satisfazer a necessidade de mudança de estocagem e movimentação. Isso é uma coisa muito atual, né? A questão da otimização. Fazer do armazém um modelo de boa organização, garantir a segurança do pessoal e dos ativos operacionais, minimizar riscos de avarias e perdas materiais. E a metodologia, né? Temos 5 passos a serem considerados. Quais são? Definir a localização de todos os obstáculos, isso inclui saídas de emergência, hidrantes e colunas de apoio, entre outros, né? Localizar as áreas de recebimento e expedição, recebimento do material e expedição. O que é a expedição? É a saída do material, tá? Localizar as áreas primárias e secundárias de estocagem e de separação de pedidos, que é o chamado picking. Definir os sistemas de localização do estoque, avaliar as alternativas de layout do armazém. Aí nós temos o seguinte, nós temos alguns formatos de fluxo de vários layouts, né? Então, por exemplo, um layout com fluxo no formato de U. Vamos lá. Fluxos em forma de U são os mais utilizados. Então, a gente observa aqui, ó, a seta, tá? Observem a seta. Vejam. E pela seta, aqui, ó, faz um U, tá? Um ao contrário. Beleza? Então, vamos lá. Nesse caso, os produtos entram pelo recebimento. Olha aí, recebimento. Passam pela estocagem nos fundos do depósito e então dirigem-se à expedição. Expedição aqui. Está localizada adjacente ao recebimento. Ó, adjacente. Pode ser um do lado do outro. Fluxos em formato de U trazem grandes vantagens em relação a outros tipos de projeto. Então, ó, recebeu, estocagem em porta-pallets, aí estocagem de alta densidade, passa pelo picking, que é a separação dos pedidos, vem para a montagem do pedido e passa por fim para a expedição, que da expedição vai embora.
tá? Então, esse é o fluxo, né? O caminho desse processo todo, beleza? Excelentes utilização de recursos da DOCA, equipamentos e funcionários. Devido ao fato de que o processo de recebimento e expedição podem compartilhar as portas das docas. Facilidade de cross-docking, pois as docas de recebimento e expedição são adjacentes umas às outras. Então, vejam que elas estão uma ao lado da outra. Otimização da empilhadeira, pois as viagens de estocagem retiradas são facilmente combinadas. E as localizações de estocagem mais perto das docas são as localizações naturais dos itens de maior giro. Beleza? Temos o fluxo I. Olha lá, fluxo I. Como é que é o fluxo I? Ó, fluxo I, né? Assim é o fluxo I, tá? Veja aqui, ó. Recebimento. Sempre eu tenho que considerar. Começa no recebimento e termina na expedição. Beleza? Então, ele faz esse trajeto aqui, tá? Operações com fluxo atravessando o CD, o centro de distribuição, se prestam a operações com instalações de cross-docking ou operações nas quais os períodos de pico de recebimento e expedição coincidem. Então, veja, quando eu tenho recebimento e expedição trabalhando juntos, ou seja, no mesmo horário, o melhor formato é esse aqui que vocês estão vendo. Formato em I. Certo? Esse é o melhor formato para essa situação, tá? Continuando. Temos o outro tipo de layout, o fluxo em L. Olha lá, fluxo em L, né? Imposto pelo desenho do prédio. Então, ó, parte do recebimento e chega na expedição. Então, eu tenho um formato em L. Beleza? Então, aqui mais uma coisinha que vocês podem guardar aí para vocês. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Então, esses são os métodos mais comuns, mais utilizados para layouts. Beleza? Vamos falar um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos continuar nessa parte de layouts, né? Então, vejam aqui um desenho de um armazém, um layout de um armazém. Nós temos aqui, por exemplo, os caminhões distribuídos, tá? Continuando. O layout do armazém é a forma como as áreas de armazenagem e de um armazém estão organizadas, de forma a utilizar todo o espaço existente da melhor maneira possível, verificando a coordenação entre os vários operadores, equipamentos e espaço. Então, continuando aquelas informações, né? Um layout é aquele que procura minimizar a distância total percorrida. Então, quanto menos eu percorrer dentro do meu layout, melhor para o meu processo, tá? Com a movimentação eficiente entre os materiais, com maior flexibilidade possível e com custos de armazenagem reduzidos. Esse tipo de layout procura satisfazer as exigências de estoque a curto e a longo prazo, tendo em conta as existências e as flutuações da procura. Beleza? Então, continuando aqui, deixa eu ver aqui uma parte aqui, né? Além disso, um layout, né? Precisa ter o quê? Flexibilidade, já falamos, e uma parte importante, né? Limpeza, tá? Um layout, ele precisa estar sempre limpo, tá? Um layout, ele precisa estar sempre limpo e organizado. Então, vamos lá. Princípios da área de armazenamento. Para que os objetivos do planejamento do layout do armazém possam ser cumpridos, convém integrar os vários princípios a que deve obedecer as áreas de armazenamento.
tais como popularidade, semelhança e tamanho. Sobre a popularidade. Então, no armazém, os materiais podem ser guardados em áreas de armazenagem em profundidade e posicionados de forma a minimizar a distância total percorrida. Sobre a semelhança, os materiais que são recebidos e expedidos ao mesmo tempo devem ser armazenados juntos. Então, vejam um exemplo lá que nós vimos do tipo de armazém. Quando nós temos expedição e recebimento trabalhando junto, nós vimos que o melhor formato é o I, tá? E aí, vejam que o interessante é que eles estejam armazenados juntos, beleza? Layout de armazém relacionado ao tamanho. O espaço de um armazém deve ser organizado tendo em conta a popularidade e o tamanho dos materiais, pois se isso não acontecer, pequenos materiais podem ser armazenados em espaços que foram desenhados para armazenar os grandes, havendo o quê? Desperdício de espaço. Passos para desenvolver um layout de armazém são traçar global, abranger todos os obstáculos físicos, que são o quê? Colunas, elevadores, escadas, instalações de serviço. Localizar as áreas de recepção e envio, localizar os vários tipos de armazenagem, atribuir a cada material a sua localização de armazenagem. A manutenção do layout exige que os materiais sejam armazenados segundo a ordem estabelecida e que as localizações dos estoques sejam conhecidas, tá? Essa é uma parte importante aí do nosso amiguinho. Beleza? E para fecharmos aqui, ó, falando dessa questão de movimentação, de layouts, como que funciona e tudo mais, vamos ver aqui, deixa eu ver essa parte aqui, histórico, não. Legal, vamos ver aqui. As diferenças, né? Vamos ver as diferenças entre estocagem e armazenagem, né? Vamos lá, armazenagem. Atividade de estocagem ordenada e a distribuição de produtos acabados no próprio local de produção ou em outros locais destinados a esse fim. Estocagem. Atividade, aguarda, segurança e ordenada de todos os materiais, em ordem de uso para produção e peças para operação de montagens. Finalidade básica: alimentar o processo produtivo e fornecer produto acabado. Então, ó, armazenagem de uma forma genérica e ampla, com função aguardar temporária e a distribuição de materiais, como depósitos, almoxarifados e centro de distribuição, são enquadrados à armazenagem. E a estocagem, destinado à alocação estática dos materiais dentro do armazém, podem existir vários pontos de estocagem, do tipo centro de distribuição, que é o CD, aí temos o CDA, centro de distribuição avançado, e o HUB, centro de concentração, conhecido como FedEx. FedEx é uma das maiores empresas, né, de movimentação e transporte de cargas. Muito interessante, né? Então lá, produto acabado, relacionado com o mercado consumidor, vendas e abastecimento de loja. Matéria-prima relacionada diretamente com a produção. Aí nós teremos o just in time, falaremos disso amanhã. Abastecimento da linha de produção, também conhecido como line feed. Funções estratégicas da armazenagem. Adequada alimentação do processo produtivo e dos canais de distribuição. Garantir nível de serviço,
minimizar custo sempre, indicar consumo, tendência, comportamento e é uma proteção contra incertezas. Sempre é dado em metros cúbicos, trabalha-se em toneladas e lá dentro, o que nós encontraremos? Encontraremos pallets, caixas, sacarias, tambor ou bambona, que nós vimos, né? Rolo, entre outros. Quando eu tratar de metros quadrados, seria o lastro para a formação de custos. Só é usado para produtos estáticos, ou seja, não tem movimentação. Um exemplo, né? Uma tonelada de chumbo e uma tonelada de algodão. Aí eu avaliarei peso versus volume ocupado. Então vejam, né? Ó, tudo vai depender da característica do produto. E aí eu preciso me atentar a esses 5 itens importantíssimos quando eu trato de produto: comprimento, largura, comprimento, né? Largura, altura, peso e o valor agregado a esse produto. Certo? Então, nós vimos aqui, basicamente, os principais itens, né, da movimentação. Vimos a definição de um layout, né? Como se define um verdadeiro layout. Vocês poderão verificar como podemos definir um layout. Os tipos de layout que nós temos, que são utilizados. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Então eu acho que para essa aula de hoje, para não ficar tanta informação, para não ficar um negócio maçante, chato, hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, estudem. Vou passar o material para vocês amanhã, na última aula, para que depois vocês possam fazer a avaliação dessa disciplina. Beleza? Tranquilo, galerinha? Então, muito obrigado para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.